messing souls living on this planet. Como é que é? Vou falar de novo. Greetings, messing souls living on this planet. Messing Não, não é souls? messing, é message. Então, vocês já vão começar me corrigindo? Será que a gente pode ir pelo menos um pouquinho pra frente ou não? Você pode achar que não, mas você está no podcast de garagem. Yeah, folks. I'm Cello. And I'm Boss Lady, em homenagem ao Bruno, que All só me chama right. de Boss Lady. Little Boss Lady, today we are here to talk about our English perrengues, or how can I say perrengues in English? You can't. You just can't. I just can't. Okay. Alright, fellas. Estamos aqui. Quem diria que a gente ia gravar um PDG metendo inglês, cara? E eu Ou acho não, que assim, né? se os meus colegas de trabalho deram play, eles estão super na esperança de que eles vão entender o que tá acontecendo aqui hoje, mas that's it, folks. You can hang up now. Olha O aí. resto agora é em português mesmo. Maybe for the first time. Quem sabe você vai conseguir ouvir um PDG. Você é amigo da chefinha que trabalha aí na gringa. Quem sabe, né? A gente trouxe o idioma inglês porque talvez seja o que a gente mais se arrisca a falar por aí. Quer dizer, vocês têm que falar, né? Você e o nosso outro convidado. Mas tá valendo tudo. Tudo quanto é histórias e situações, expressões, palavras difíceis. É isso, né? Vamos meter o inglês na questão toda. É claro, porque, né? O que poderia dar errado, né? Não você não ter uma língua nativa e você simplesmente mudar pro país e ter que usar essa língua com outros falantes nativos e se virar. Mas assim, a gente vai falar muita merda, mas a gente trouxe alguém que entende do assunto aqui, ou que pelo menos tem a carteirada, né? Pode jogar a carteira na mesa, né? Xi! Nosso grande amigo Xi. O Xi? O O Xi é o Xi. cara dos gatos? E dos inglês, é dos E cats. dos anos 80? Ele é dos cats também. Eu sei que eu sou um produto dos anos 80, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que o Xi tá aqui, Marcelo? Porque o Xi ou era, mas enfim, ele é um teacher, ele é um professor de inglês. Se você não sabia, tá aí mais uma vertente do Xi sendo colocada na tua cara. Pá! Assim, na tua cara. Professor de inglês. Além de ter falido todos os bancos da década de 90, além de ser dono de um dos principais podcasts da Baixa Podosfera, conhecimento musical absurdo, também deu aula de inglês. É que qualquer profissão que você fala, o Xi fala assim, não, mas eu já fui isso. É verdade. Não, stripper eu não fui. Ah, olha aí. Ainda dá tempo, hein? Dá tempo, hein? Ainda não foi. Ainda não. Mas, Xi, quando foi que você percebeu que push era empurre e pull era push? Olha, eu vou falar que eu ainda penso 2 vezes quando eu chego, eu dou aquela paradinha. Ok, isso aí, Nossa, pra gente, todo é surreal. brasileiro, vai ser assim pra sempre. Isso é um problema eterno. Eu já ensinei, inclusive, a minha chefe a identificar brasileiros pelo push na porta. Ah, boa. Se tem um cara parado olhando, é isso, chefe? Não, eu virei pra ela e falei assim, olha, se tá escrito push e a pessoa puxar, eu dou meu braço como é um brasileiro. Ela, por quê? Eu falei, porque push em português é push. Aí ela, você tá de sacanagem. Eu falei, não. Não, E aí, quem tá de sacanagem são vocês, A né? gente saiu pra almoçar, na volta tá eu lá puxando a porta que era pra empurrar. Ela, olha, Brazilian. Eu falei, tá vendo? Bing, é batata. É potato. Potato. E junto com o Xi tá aqui o meu brasileiro expatriado, que veio junto comigo aqui pra essas terras de meu Deus. André, o Marcelo, eu não sei se ele sabe, mas antes de você ser full-time English speaker, você começou a trabalhar com Spanish speakers. Olha aí. É Macueco? verdade. Big Mueco? Cueca-cuela? Como que é você conversar em inglês com pessoas que a língua nativa não é nem o inglês e nem o português? Normalmente é mais fácil, é mais tranquilo, na verdade. Porque apesar de você ter uma riqueza de sotaques, né? Vão ter sotaques bem diversos, assim, divertidos. Mas normalmente a comunicação rola mais fácil. O mais difícil não é você falar com quem não fala nativo. O mais difícil é você falar com um nativo que fala com sotaque que você não tá acostumado. Nossa, Então, assim, vai falar com o cara da Escócia pra você ver como é bom. Nossa. Marcelo, assim, experimenta uma pessoa que tá aprendendo a falar português e aí vai lá pro sul, que vem com aquele monte de sotaque, falando tudo, assim, a pessoa não entende. O carioquês, então, a pessoa que tá aprendendo português direitinho não entende o carioquês.
Beijo, Léo, nosso Beijo, Léo. PDG Beijo, Léo. carioquês É isso aí. baiano. Espertíssimo aí. Espertíssimo. Mas pra gente entender o que tá acontecendo, e essa abertura já tá longa demais, o Dudu daqui a pouco tá dando chilique no grupo do PDG, Kiss. vamos abrir a porta da garagem. Kiss, Dudu, kiss. Tio. Let's open the garage door. Você está no podcast De garagem. Galera, assim, é tanta coisa quando a gente começa a parar pra pensar o quanto a gente já teve situações engraçadas de tentar falar inglês e de se fazer entender e ter que usar de artifícios diferentes, cara. Nossa, é tanta coisa. Assim, chefinho André, vocês estão aí há 3, 4 anos? Não, já deu Vai mais, fazer né, cara? 5. Vai fazer 5 anos já, 3 né? anos é o PDG, Marcelo. É verdade, 3 é o PDG. Cara, o quanto ainda hoje, depois de 5 anos, vocês ainda se pegam em situações que você tem que dar uma paradinha assim. Até já vou jogar uma coisa. Eu acho que eu pelo menos, pra mim foi mais fácil entender do que começar a falar. Vocês ainda param mais pra pensar na hora de falar ou na hora de entender? Ou depende do motherfucker que tá falando do outro lado? Eu confesso que eu não sei como que o André consegue. Porque tem hora que eu tô passando na porta do escritório dele, aí ele tá falando em português. Aí eu volto, ele tá falando espanhol. Aí eu volto, ele tá falando inglês. É um troglodita. Juro, se minha mãe me liga e eu desligo o telefone, na hora que eu vou falar, eu pareço um débil mental falando quando eu volto, tipo, 5 segundos depois de desligar o telefone em português. Você tem uma chavinha aí, André? Você liga e desliga? Ah, cara, vai meio que no piloto automático, viu? Olha. Não é tão difícil, não. Quer dizer, depois que você acostuma, esse lance de falar não é tão difícil. Quer dizer, depois que você perde a vergonha, você fala. Você sabe que você tá falando besteira, mas é isso mesmo. O lance de entender é mais difícil, eu acho. Aí depende muito realmente do sotaque de quem tá falando, do jeito que a pessoa fala. E varia muito mesmo. Tem gente que fala, por exemplo, espanhol e eu entendo perfeitamente. Tem gente que fala e eu não entendo quase nada. Mesma coisa pro inglês, assim, depende muito de região, de onde o cara mora e tal. Aos poucos você vai meio que sacando também, né? Aí você faz aquele processamento paralelo que vai rolando, assim. Você vai meio que decodificando, né? À medida que o cara vai falando, você vai completando, assim, as frases na sua cabeça. Isso aqui que ele falou deve ser aquilo. Aquela boa história que você vai pegando palavras e junta, né, cara? Exato, você vai tentando fazer isso. Quem nunca, né? Então, quando eu converso com a galera da Inglaterra, rola muito isso. Porque Nossa, é é difícil mesmo, demais, assim, de verdade. Não, da Inglaterra nem tanto, mas assim, da Escócia é muito difícil. Porque se a pessoa mora em Londres, é diferente do sotaque do interior de outros lugares da Inglaterra. Porque hoje em dia, por exemplo, o time que eu trabalho também tem muita gente de UK, mas como agora existe essa modalidade remota de trabalho, as pessoas não vão pro escritório. Então eles contrataram muita gente em outras cidades. Então as pessoas às vezes, nem vão no escritório de Londres. Tem vezes que eu falo com a minha chefe, assim, a gente tá em call e aí tem uma pessoa específica que ela entra, começa a falar, aí eu só pingo no grupo que tem eu e o pessoal daqui dos Estados Unidos do meu time e fala assim, translate please. Porque eu não entendo nada que a mulher fala. Ela fala pra dentro, embolado. Ela é da Inglaterra? Ela mora na Inglaterra, mas eu acho que ela é, pelo sobrenome, de alguma região ali que o André falou, Irlanda ou Escócia, aquele pedacinho lá. Mas ela mora hoje na Inglaterra. Cara, de todas as pessoas que eu já conversei em inglês, e houve uma época que eu trabalhava numa empresa de software que tinha cliente no mundo inteiro, os indianos eram o terror de todo mundo, cara. Sério, quando tinha indiano na reunião, você via as pessoas, sabe, você via o suor escorrendo na testa das pessoas, assim, porque era absurdo. Quer dizer, era não, né? Ainda hoje, se eu for conversar com indiano, eu vou... Tipo, sabe que você desliga todos os sentidos, assim, e deixa só a audição e a visão, que você fica olhando pra boca do cara, você desliga, sabe? Se alguém cortar o teu braço, você não vai sentir. Você tá focado ali. Oxi, você que deu aula, faz sentido isso? Você já deu aula pra indianos, enfim? Não, já dei aula pra australiano. Foi o pior, australianos? Não, depende. Eu ensinei português pra um australiano, né? Então, na verdade, a dificuldade era dos dois lados. Mas indianos são complicados mesmo. Mas tem alguns países da África que são bem difíceis também. E claro, né? O japonês. O japonês falando o inglês também é complicado, viu? É que eu tô acostumado. Mas eu tenho... Uma vez eu participei de um grupo de... Era um curso de especialização de tradutores. E aí o professor pediu, você consegue fazer um sotaque japonês? Eu peguei e falei, posso tentar, né?
E eu fui lá e li um texto com sotaque. Você tinha que ver a cara dos outros tradutores, assim, todo mundo olhando com a cara. Tipo, o que é isso? O que você tá falando? Como assim? Você leu em inglês? Com Ele me sotaque deu um japonês? texto em inglês e eu forcei um sotaque japonês. Bom, não precisamos nem pedir, né, galera? Oxi, não, peraí. Agora eu quero saber. Lê Não tem texto aqui. Não, abra aí o Cifra Club, pega a letra do Minayo e lê, cara, sei lá. Não, vamos pegar uma música que todo mundo conhece. Deixa eu ver. O Survive. Pega o Survive, lê pra gente com sotaque em japonês, por favor. Ai, meu Deus do céu, as coisas... Mas como você sabe qual é o sotaque japonês, Chi? Porque você não é um falante nativo japonês, porra. Não, eu não sou, mas a questão é que o cara olhou pra mim e falou, você consegue fazer? Eu falei, bom, eu já vi personagens nos filmes fazendo, posso tentar, né? Ah. O Jack Chan não é japonês, desculpa. Não, chinês. É, E eu não é, morei desculpa, lá no Japão, né? Então eu vi algumas coisas também. É aquele esquema de não falar certas Fonema. junções de letras, né? Tipo, Exato. fonemas que não existem. Exato. O L. Eu posso falar algumas palavras em inglês que eu não sabia que eram em inglês, porque eu sempre ouvi no sotaque japonês. Fala assim, Xi, pega All By Myself. Fala All By Myself. Agora o episódio vai ser inteiro a gente pedindo pro Xi falar as coisas, pronto. Não, All By Myself não fica tão esquisito. Fica só o Myself, que fica mais estranho. Quem? Myself Furu. Myself. Caramba, cara, acho que eu nunca conversei com um japonês em inglês, porque eu não me lembro de... Com certeza eu ia me lembrar na vida se eu tivesse escutado um Alfredo no lugar do Alfredo. É porque você, Marcelo, não vê dorama. Se você visse dorama, você ia verdade. ver eles usando os sotaques. Porque, por exemplo, tem um dorama... olha aí, a minha Bingo deixa. do dorama. Tudo faz sentido. A gente pega e trouxe esse assunto pra chefia ligar o japonês falando em inglês. Nos últimos isso aí. 6 meses não tem um PDG, Não tem. um sessão aleatória que não tenha menção ao dorama. Mas tem um dorama novo na Netflix que chama Pretendente Surpresa. Olha e aí aí. tem uma personagem que ela cisma que ela fala inglês. Então ela fica jogando umas palavras em inglês no meio da frase em coreano. Mas, gente, é muito engraçado. Really? Ela faz assim, really? E aí faz aquela boca esquisita. Aí alguém responde, really? 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 Nossa, really? Nossa, cara. Mas, meu Deus do céu. Oxi, esses dias eu tava trocando e-mail com a galera do Japão. Eu fui chamada de Marina-san. Eu me senti tão assim... japonesa? Você se sentiu da turma, né? Isso da é turma, bom? Né? É, não é? O que quer dizer te botarem um san? É uma forma de porque não tem pronome de tratamento na língua japonesa, né? Então é mais um... seria um dona, Dona Marina, alguma coisa assim. Dona Marina. Dona Marina, aí sim. É Dona Marina. Dona Muito Marina. bom, hein? Não, mas não é japonês, o programa é em inglês, gente. A edição é em inglês, vamos por inglês. Dorama. Ah, não. É outro podcast. Vai começar de novo. Mas, Oxi, deixa eu perguntar então pra você que é professor. Tem uma porrada de palavra que a grafia da palavra é a mesma, mas a maneira como você fala, obviamente, é diferente, né? Só que depois que eu tava... O Andrezinho se surpreende quando eu faço pauta, mas eu estudo um pouquinho o assunto antes de falar qualquer merda aqui, entendeu? É uma merda preparada, entendeu? É uma merda preparada. A merda não sai sem querer. Não, você acha? Eu preparo a merda pra sair. Que horrível, hein? Desculpa, pai. Beijo, seu Juvenal. Eu falo de merda do podcast. Deixa eu Juvenal, seu lindo. Tem muito tempo que eu não mando beijo pro seu Juvenal. Manda um beijo. Mas, Oxi, não sei se você sabe, assim, aquela pergunta, né? O cara é professor de inglês e deve saber. Talvez você não saiba. Mas grande parte das palavras que terminam em L, e principalmente em AL, escreve igual e a maneira de falar não é tão diferente, né? Hospital, material, original. É o acaso isso? Ou tem alguma explicação, sei lá... Não, eu acho que é o da origem da palavra, né? Vindo da mesma raiz, mesmo que você crie, que elas se transformem em línguas diferentes, elas têm essa base fonética de sons e tal, que são parecidos que se mantiveram. E a origem é o quê? Latim? Tudo vem do latim, né, cara? Tudo vem do latim, Tudo vem porque do a latim. gente é colonizado, né, Marcelo? E aí vai tudo vir do latim mesmo. Então, mas aí depende da palavra também, porque às vezes a gente acha que ela é latim, não é tão simples assim essa situação, essa questão aí de sonoridade, não. Tem coisas que são regionais também, né? Então, também alguns sons se mudam. Agora, o que eu acho engraçado é que eu moro nos Estados Unidos, mas eu fiz aula muitos anos de inglês quando eu era criança. E eu fiz aula numa escola de inglês britânica. Então na tinha carteirada. muitas coisas... Na carteirada. Não, eu tinha muitas coisas que eu aprendi do inglês britânico. Então, por exemplo, o T, que não é pronunciado aqui,
quando você fala nos Estados Unidos, ele é pronunciado no inglês, water, lá, né? O britânico, ele pronuncia o T. E aqui não, water. Você não fala o T do mesmo jeito. Water. E outra coisa também é que tem muita palavra que em inglês britânico é com S, em inglês americano é com Z. A minha sorte é que a empresa que eu trabalho, que é a empresa Terno e Gravata, utiliza nas comunicações globais o British Spelling. Então a gente tem que escrever do jeito British pra mandar as comunicações globais. Eu só achava que era o jeito certo mesmo, mas aí uma vez corrigiram toda a minha comunicação e depois corrigiram de volta falando, não, a comunicação dela estava certa porque estava no British Spelling. Por exemplo, quando você fala finalize, quando você escreve no inglês americano, termina com IZE. E quando você escreve no inglês britânico, termina com ISE. Finalize, standardize, toda aquela expressão que termina, analisar, frisar, coisar, tudo isso é com Z aqui nos Estados Unidos e com S no British Spelling. Mas se fala do mesmo jeito. Olha só, eu tenho memória fotográfica, né? Então assim, se eu olhar finalize com S, eu vou ter a nítida sensação que tá escrito errado. Que tá errado, é. Mas, Andrezinho, conta pra gente, cara. Eu sei que você é um cara inteligente, troglodita, que fala vários idiomas, assim. Eu ainda quero pedir pro Andrezinho, até o final do episódio, começar uma frase em português... Não, em inglês, passar pro espanhol e terminar em português. A mesma frase, tem que fazer sentido, tá? Mas vamos lá, Andrezinho. Antes de você virar esse poliglota, teve alguma historinha aí que você se enrolou no inglês, não teve? Conta pra ele, teve? Você lembra de alguma? Eu sei que você foi pego de surpresa. Tem que ter passado alguma vergonha. Não é só a gente que pode ser tão estúpido assim, não, vai. tem. Porque o Xi é professor, você é poliglota. A chefinha mora aí há 4 anos e estudou na escola britânica. Ah, não, mas eu tenho história de vergonha direto. Então, eu aprendi inglês com Friends, cara. Entendeu? How you doing? Mas o passar vergonha é muito relativo. Porque sim. Passar vergonha é você que, entendeu? Você que decide se você passou vergonha ou não. É você que acha que tá passando vergonha. Eu tenho histórias que contradiriam isso, mas pode ir. Não, segue pois aí. a não ser que realmente fosse uma coisa. Você quis dizer uma coisa e falou uma outra, que tem um outro sentido, e ficou uma frase muito doida. Mas nessas vezes também, normalmente você não percebe isso na hora também, né? Eu não Difícil percebi, você não. saber. A gente passa mais perrengue mesmo, mais do que vergonha, eu acho, assim. Perrengue passa de vez em quando, assim, porque às vezes você tem que falar alguma coisa que você não acha a palavra. Mas tem aquela tática clássica que a gente aprende com os professores de inglês aí ao longo da vida, o Xi deve ensinar isso pros alunos dele, que é aquela coisa, se você não lembra a palavra que você quer, você acha alguma outra ali parecida, né? Você quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Achei que você ia falar, bota um get. Bota um get. Bota um get, tá tudo certo, né, cara? Tá vendo? Essa aí eu já Bota não sabia. um get na questão. Não, essa de substituir a palavra é boa. Isso é que eu uso mais, assim. Você não fica travando, entendeu? Eu sempre falo pros meus alunos, ó, na dúvida, tenta um enrolation, um picaretation, que às vezes cola. Cola. É, porque as pessoas acham que a palavra não existe, mas ela existe, entendeu? E aí a pessoa fala, uau, o cara tem pro nativo inglês, o cara fala, uau, ele é super eloquente, olha aí, um vocabulário Estão usando super... palavras do século XVI, né? Shakespeareanos. O cara gosta muito de Shakespeare. Eu mandei pra chefinha, depois a gente pode entrar lá, eu mandei pra chefinha, sei lá, acho que tem 50 palavras que se você souber inglês, você é foda. Não, são 100 palavras. Mas antes de entrar nessas palavras, o André tá falando essa questão do lance da vergonha, né, do shame, né, olha eu gastando inglês. Olha ele gastando as palavras, ele sabe uma palavra. Ô, estagiário, bota um tim toda vez que o Marcelo usar uma palavra em inglês. Certo, E no final a contexto gente certo. quer saber. No contexto certo. Ouvinte, agora é o seguinte, você vai... Chuta aí quantas palavras em inglês você acha que o Marcelo vai falar a partir de agora. E aí no final a gente descobre. Alright, fellas. Não, mas a questão que o André falou faz todo sentido de você... Na verdade, você acha que tá passando vergonha, porque eu lembro que quando eu trabalhava nessa empresa de software... Aí foi sem querer o software, tá? Porque não dá pra falar empresa de programa, né? Não dá. É, então, o Marcelo fazia programa. Não dá, né? Então, quando eu trabalhava na empresa de software, eu lembro que uma vez eu tive que fazer um call com... um call. Cara, juro, não forcei, tá saindo. Mas enfim, eu tive que fazer um call com a Citroën, com os franceses. Hoje que eu trabalho numa empresa francesa, eu já não falo francês, imagina, sei lá, 15 anos atrás. Cara, eu tinha estudado inglês, mas eu tinha uma falta de confiança, né? Isso pega muito quando você vai falar outro idioma. Eu tinha uma falta de confiança incrível. Isso é verdade. A gente tem síndrome de vira-lata, né? De que, a gente tá falando errado, que vão ficar rindo do meu sotaque. O que a gente tem que entender é que a gente é que tá quebrando a barreira de comunicação.
É verdade. É a gente que tá ultrapassando, indo além. E é graças a você que vocês conseguiram se comunicar. Porque se dependesse deles falarem um A em português, Não ia fudeu. rolar. Mas enfim, eu precisava conversar com o pessoal da Citroën, fazer uma reunião. E assim, nem era tão mais complicado, porque termos técnicos, né, cara? Então, pra quem trabalha com tecnologia, você tá rodeado de termo técnico desde o primeiro momento que você sentou na frente do computador, que você pegou o mouse. O rato. O rato. Se estaríamos em Portugal, segundo o Fabioca, beijo, Fabioca, é o rato. E aí, o que eu fiz? Tinha um cara que trabalhava na empresa, o nome dele é Bruno. Né? Com certeza ele não tá ouvindo, mas se estiver ouvindo, um beijo pra você, Bruno. Achei que era o Clayton. Não. Não era o Clayton. Podia ter sido o Clayton, mas não era o Clayton, era o Bruno. Dessa vez não era. E ele era um gerente de tecnologia, assim, um cara já que tinha, sei lá, tipo uns 10 anos de empresa. E o cara viajava toda hora pra Alemanha, né? A empresa era alemã. E na minha cabeça, esse cara fala pra caralho. E aí eu tinha um certo relacionamento com ele, tipo de um bom relacionamento, eu liguei pra ele e falei, velho, Bruno, me ajuda, cara. Eu preciso fazer um call com a Citroën e eu tô com receio de não conseguir me fazer entender, de não entender os caras. Você consegue participar comigo, né, pra me dar uma força? Ele falou, puta, beleza, Marcelo, vamos lá. Beleza, tá, conectamos e tudo mais, tal, me apresentei. E aí eu já tinha separado, falei, Bruno, esses slides aqui eu vou me enrolar, cara, me ajuda com esses slides e tal. Cara, ele começou a falar, mas era... Joel Santana. Exato. Era To the estilo left, Joel... to the right. Juro, Mídio. Andrezinho, eu falei, caralho, eu aqui preocupado. E assim, ele com toda a confiança, na verdade não é confiança, sabe? Ele já tava nesse nível que foda-se, entendeu? Tipo, ele não tinha esse compromisso de querer fazer o sotaque, falar a palavra do jeito certinho, o maldito true lá, de colocar a língua no meio dos dentes. Ele tava pouco se fudendo pra isso, entendeu? Ele tava give a shit pra isso. E aí, desse dia em diante, eu falei, olha, pra mim foi muito bom, porque eu vi que... E ele se fez entender, ninguém tirou o barato dele, sabe? Não tinha francês rindo da cara dele, tapando o rosto, assim, sabe? Não aconteceu isso. Então é bem isso que você falou, André. A gente se cobra, né? E como a chefinha falou também, se não é a gente dar o primeiro passo, não tinha comunicação. Então, efetivamente, se você é uma confusa que está a ouvir e está com medo, foda-se, cara. Fala e dane-se, usa o picaretation, como disse o Xi, e toca o barco, né, cara? Isso aí. O mundo gira na base do enrolation, picaretation e bromation. Agora, essa história de falar não ter vergonha, eu mudei a minha ideia com relação a esse conselho depois de ter viajado com a minha sogra. A gente foi pra Nova York, né? Eu, esposa e meus sogros. Engraçado, sogro, né? A mãe na lei, né, cara? A mãe então. É sua mãe, mas só perante a lei. Fora da lei. Exato. Tanto é que eu chamo ela de mother-in-law mesmo. Olha aí. Olha aí, E é bingo. engraçado, a gente tava saindo de um café, alguma coisa assim, e aí a gente tava esperando o meu sogro, e ficamos eu e minha esposa ali, olhando, né, a movimentação na rua, de repente eu olho pra trás, e tá a minha sogra conversando com uma ciclista. Tava lá soltando a bicicleta, tava presa, tava indo mal papo ali e tal, gesticulando e batendo altos passos. Falei, pô, que legal, né? Tá se virando lá com o inglês. Aí eu fui, né, me aproximando pra ver o que tava rolando. Aí eu percebi que a ciclista era surda-muda. Ai, meu Deus. E a minha sogra falando todo o inglês dela pra Sozinha. cima dela. Gastando todo o inglês dela. Não, e ela virou pra mim e falou assim, olha essa aqui, ela falou que trabalha não sei aonde, tá indo pra casa agora, mora não sei onde, casada, filho. Eu Caraca, falei, ela não, trocou pera. ideia mesmo. Não, peraí. Não tem como. Falar, ela não falou. A senhora pode ter falado isso pra ela, mas ela não falou isso. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que rolou essa conversa e de onde ela tirou essas informações, Essa né? realmente venceu a barreira da comunicação aí da Marina. Caraca! Não, e a minha sogra é daquelas que assim, se ela falar no, ela fala com tanto sotaque que a pessoa entende yes. Entendeu? É um negócio absurdo, assim, cara. Sabe quando você dói, assim, ouvir, você fala, meu Deus do céu. Ela é daquela que chama, ela fala Tupperware, ela chama de Tupperware. Tupperware é bom. Tupperware. É melhor que eu chamo de tupivaré, mas Tupperware é E melhor. por aí vai. Então, assim, mas ela não tem. Só vou chamar de Tupperware a nenhuma partir de falar. agora. Tupperware é... Tem pão, é? E ela não tem Tupperware, vergonha nenhuma de olha aí. falar. Só que pra nós que estamos por perto é uma coisa meio constrangedora, assim, porque é muito macarronês, assim, sabe? Então, Mas é legal, cara. Eu gosto dessas pessoas que, foda-se, sai falando e ok. mas ela entendeu? se vira, É. ela sai falando e pronto, acabou. A autoconfiança é muito importante, né, cara? Sim. Não, e também você acreditar que tá entendendo, né? Eu tenho certeza que a mulher não morava no bairro que ela falou, que não tinha filho, coisa nenhuma. Eu sei que a chefe André, até por causa do Sessão Aleatória... Aí, ataque de oportunidade. Se você é uma confusa não conhece a Sessão Aleatória, por favor, procure aí na Baixa Podosfera um dos melhores podcasts presentes no seu feed semanalmente. Isso aí. Mas a gente já sabe que a chefinha e o André assistem filmes
Vocês não assistem mais com legenda em português, né? Tipo, isso não faz parte do passado, né? Não, peraí. Não é bem gringo, assim, bem. Filme gringo, não dorama. A né? questão, Marcelo, é o seguinte. Aqui a gente tem os streamings locais. Que não tem legenda em português. Esse é que é o problema. Porque se tem legenda em português, a gente opta pela legenda em português. Porque aí a gente vai usar o nosso esforço. Não tem o Netflix aí, né? Tem Netflix. Só que tem muita coisa que tá no catálogo da Netflix aqui que ainda não chegou aí. Então a legenda só tá em inglês, por exemplo. É engraçado, viu? Mesmo coisa que eu sei que tem na Netflix do Brasil, aqui às vezes às vezes tem legenda, às vezes não tem. Eu não sei por quê que rola isso. Deve ser alguma coisa de direito, né? Eu vou dar outro exemplo de dorama que ninguém pode me impedir. Esse dorama que eu comentei, o Pretendente Surpresa, saiu primeiro aqui nos Estados Unidos e depois saiu no Brasil. Então eu assisti ele com legenda em inglês porque ainda não tinha legendado em português pra sair no Brasil. Hoje ele já tem legenda em inglês e em português, mas eu tinha que assistir porque eu caí. Netflix, ou você joga o dorama inteiro, ou você não põe o dorama no seu catálogo. Não fica essa putaria de ficar colocando um episódio toda semana, inferno. Eu caí nessa bobagem, eu comecei a assistir. De repente chegou no episódio 6, acabou. Acabou. Ah, não, semana que vem tem mais. Como assim semana que vem tem mais? Quer dizer que pra eu completar essa história vão demorar 8 semanas? E foi o que aconteceu, entendeu? Isso que a Marina fez agora, Marcelo, em inglês é um rent. É um rent. Muito bem. É isso. É o famoso chilique. O que ela tá alugando? É o famoso rent. chilique, exatamente. É Piti. o barraco, piti. No barraco. Mas é isso, assim, tem coisa que não tá legendada em português. Vários filmes, por exemplo, que a gente assiste pela sessão aleatória, que a gente aluga nos serviços de streaming aqui, não necessariamente tem a legenda em português. Então a gente acaba assistindo, às vezes, em inglês, com legenda em inglês, pra não correr o risco da gente perder nada, porque eles falaram ou muito baixo, ou falaram com sotaque que mistura as palavras e tudo mais. O nosso desespero, por exemplo, é ir no cinema, porque não tem legenda em inglês no filme em inglês, entendeu? Então você tem que prestar muito mais atenção. Chega a ser um desespero, mas dependendo do filme, Você não entende. realmente, assim, fica difícil. Você vai assistir Batman, pronto, ó, o bingo aí, ó. Você assistir Batman, que ele fala assim, você não entende o que ele fala. Quando tem personagem, é o mesmo esquema, né? Quando o personagem tem sotaque, quando fala, né? Os caras às vezes falam mais pra dentro, então às Ou vezes sussurra, ou tem uma explosão ao mesmo tempo. Pô, a gente foi ver o Duna foi dureza, porque os caras falam baixo, pô. E aquela mulher lá fala sussurrando o filme inteiro, né? Foi difícil de entender mesmo. Eu tive que ver depois com a legenda pra poder, né, pegar os detalhes do diálogo. Eu não vi de novo não, gente. Eu vi só essa vez mesmo e tá bom. Tipo assim, deu pra captar o filme, mas os detalhes mesmo, você precisa Mais ou menos. Eu saí do filme sem entender o que tava acontecendo. A Marina não entendeu nada. Não, dá pra entender, mas assim, você não capta todos os detalhes dos diálogos. Essa parte é chata mesmo. Então, assim, é legal ver depois com a legenda mesmo, em português ou em inglês, se tiver. É assim, o filme, ele tem uma chance comigo. Eu não vou reassistir o filme porque eu perdi um detalhe ou outro. Não vou, me desculpa. Então, filme, você tem que me deixar te entender. Se você não me deixar te entender, é um problema do filme. Não é um problema meu. Porque nesse filme, por exemplo, eles falam vários nomes de alienígenas, nome de raça alienígena. Então, na hora que você tá escutando ali, é tudo uma maçaroca só, né? Você não sabe o que a pessoa tá se referindo a um povo alienígena que tem um nome bizarro. Nossa, tipo Jornada nas Estrelas então, lá. Né? Pois é, então. Quando você vai assistir sem legenda, é duro mesmo. É um assunto nichado, né? Não conheço esse dialeto, né, cara, desse assunto aí. Fica um pouco mais complicado mesmo, né? E eu sofro a mesma coisa com os streamings de dorama que eu assino. Porque os streamings, eles não têm legenda em português pra todos os doramas. Então eu acabo tendo que assistir em coreano, com legenda em inglês. Não, com a legenda em inglês é de boa. E é né? isso, e minha cabeça é essa maçaroca. Cara, eu estudei, obviamente, né, tive que estudar inglês por um tempo, mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu não quero mais estudar. E aí, a maneira como eu fazia, hoje nem tanto assim, mas antigamente eu aprendi muito, o Xi vai lembrar disso, inglês com letras traduzidas da Bis. É, claro, Não clássico. muito, cara, nossa. Eu sou da geração anterior, ô Tchela, que pegava o folhetinho no Fisk. No Fisk, eu acho que eu tinha um primo mais velho, tenho um primo mais velho que ele fazia isso. E esse da Bis eu peguei também. Fazia muito isso. Nossa, eu acho que eu aprendi. Sim, estudei inglês, fiz aula. Traduzidas. Letras traduzidas. Nossa. Eu tenho a coleção ainda. E aí depois de bastante tempo, né? Porque acho que o lance do inglês é justamente a questão de você treinar. E assim, quando eu trabalhava nessa empresa de software, o inglês estava mais desenferrujado, porque era diariamente. E aí você vai mudando de empresa, vai mudando de situação, não tinha que falar tanto. E aí
faz bastante tempo que eu parei de fazer isso, mas eu fazia no começo, era assistir filme, animação, sem legenda, só em inglês. Porque, como é pra animação, ele já tem... Os personagens são mais articulados, né, cara? Falam de uma maneira mais aberta, e aí você consegue captar melhor. Então era o que eu fazia pra treinar. Mas a chefinha tava contando a história dela e eu concordo com ela porque eu falo línguas. Eu falo inglês, arranho italiano, mando um macueco, como eu mandei no começo aí no espanhol. O foda é a pessoa do outro lado que não entende. Macueco. E aí, eu lembro que quando eu trabalhava nessa empresa, como eu já contei, tinha clientes no mundo inteiro, eu tive que viajar pra Espanha. E eu tinha estudado um pouco, eu tinha, sei lá, 3 horas entre um voo e outro, mas eu saí da sala de embarque, então eu podia ir lá fora. Falei, cara, eu vou sair aqui e vou pelo menos tirar uma foto na frente do aeroporto pra falar que eu estive estive na Espanha. E aí aquilo que todo mundo faz, né? Eu criei e recriei a frase na minha cabeça milhões de vezes, né, cara? Não, puta, tá perfeito meu espanhol, né, cara? Você treinou internamente, né? Senhor, pode sacar um retrato, alguma coisa assim, e dando aquela entonada no sotaque, né? E aí saí, tinha lá um casal, e aí eu falei pro cara, né, senhor, pode sacar um retrato, picas, né? Tipo, ele olhou pra mim como se eu estivesse falando, sei lá, um idioma do Guerra nas Estrelas. Na 4ª vez que eu falei, a menina olhou pra ele e falou, eu acho que ele tá pedindo pra você tirar uma foto em português perfeito, ela falou. Eu tenho essa foto até hoje, eu vou colocar no grupo do PDG pra vocês verem a cara que eu fiquei, né? Desculpa aí, ouvinte, você não vai ver, mas eu vou colocar pra vocês verem a cara que eu fiquei depois que o cara tirou a foto. Ou seja, eu falo, é que o cara não entendeu. Olha a cara de tristeza do Marcelo. De tadinho. derrota, né, cara? Total, né? Tipo, cara... Excelente. Mas acontece disso, né, cara? Você programa e fala e ensaia, aí você solta e a pessoa não entende nada do que você falou. Vai tomar no cu, né, cara? Ô, Tchelo, eu tô vendo a foto aqui, Tchelo. Além de perder cabelo, você perdeu cabeça também? Você tá muito mais cabeçudo nessa foto aqui, cara. Obrigado, Chi. Muito obrigado pela sua E observação. o bullying acontecendo ao vivo. Vou aumentar minha terapia em um dia na semana. Eu era mais magro, Chi. É por isso que a cabeça é maior, entendeu? Se é possível, eu era mais magro ainda. A proporção, É. cabeça, pescoço. Isso aqui é 2000 e quê? Sei lá, 2003, 2004, alguma coisa assim. Essa mochila aí, na verdade, era uma pochete, então. Ah, tá. O cara de derrota das coisas. Depois a gente coloca no Rios do PDG pro pessoal ver do Instagram. Bota na capa do episódio. Não. É contra as regras da casa colocar fotos oficiais. Eu tava lembrando do que você perguntou mais cedo aqui, né? Pensando aqui algumas coisas, situações em que, de novo, não é passar vergonha, mas você passa aperto, né? Pra se comunicar corretamente. Eu lembrei aqui que, pra mim, a pior situação de falar inglês é no médico. No médico. Porque você nunca lembra o nome da parte do que você vai falar. São termos, né? É porque você tem que saber, entendeu? Quando você vai falar assim, sei lá, tô com refluxo. Você vai falar que você tá com refluxo em inglês, você nunca ouviu essa palavra. Tô com uma dor na panturrilha. É, exatamente. Que panturrilha, cara? É potato of the leg. Lembra do recurso do enrolation. É. Mas exatamente. Eu sei que você mande um potato of the leg. Legs potato. Eu não sei o quão eficaz vai ser. Mas realmente, cara, porque assim, e a médica fica sem paciência, né? Porque a consulta médica aqui também é o negócio seguinte, cara. Você tem ali sua meia hora e é isso aí. Entendeu? O cara vai te botar pra fora lá do que. Então você tá com o relógio contra você o tempo todo. Você tá desesperado, você tem que falar o que você precisa falar rápido, né? Ela tem que entender o que você falou e tem que te medicar ali na hora. E você tem que entender o que ela falou de volta também. Então, assim, cara, é muito complicado. O negócio de médico é dureza, viu? É porque é aquilo, né? São termos que, a não ser que você seja um professor de educação física como o Léo ou alguém que trabalha com corpo, medicina, são termos que você não utiliza no dia a dia. Exato. Porque a gente não sabe nem português, cara. Por que você vai no médico no Brasil, você fala assim, eu tô com uma dorzinha aqui. Aqui, ó. Você aponta, né? Você aponta aqui, ó. Uma Aqui. dorzinha. Como é que você explica uma dorzinha? Já começa por aí. Uma Porque penzinha. a dorzinha, ela tem um sentido. Você fala assim, eu tô com dor, é uma coisa. Eu tô com uma dorzinha, é outra coisa. É né? verdade. E essas sutilezas, assim, da comunicação, quando a gente não tem, é muito complicado mesmo. Eu sempre acho que a médica, ela acha que eu sou um maluco. Porque, assim, o tipo de sintoma que eu falo com ela, nada deve casar com nada, né? Nada. Tipo, nada deve fazer sentido na cabeça dela.
Esse cara é hipocondríaco, maluco, porque assim, tá morrendo aqui o tempo todo. É o tipo da situação que você, mesmo que você se prepare, ensaie, procure no Google Tradutor, e que é uma puta Mas eu roubada. faço isso. Eu Então, faço isso. Você se Eu prepara, me né? preparo, mas tenho que estudar antes de ir no médico. Eu faço aqui, ó, eu vou no Google, leio, tento achar o que parece mais ou menos ser. Mas assim, nunca dá muito certo, porque ela começa a te perguntar um monte de coisa e você não sabe o que você responde na hora, né? Então, Exato. Pois é. Ela podia perguntar coisas que você podia responder só sim ou não, e mesmo assim você corre o risco de responder errado. eu respondi errado, pois é. Em 98, eu levei um grupo de alunos da escola lá pra Austrália, né? Como professor, eu tinha que meio que desafiar os alunos a se virarem lá pra treinar o inglês, né? Uhum. E aí eu lembro que a gente tava lá no McDonald's com um grupo, e aí um dos alunos falava, cara, eu quero comer um hambúrguer, mas eu não gosto de picles. Como é que eu falo pra tirar o picles? Aí eu expliquei pra ele e tal. Eu mandava um no pickles. Pickles out. Perguntei como ele falaria, eu falei, não, tá, acho que ela entende sim, vai lá, se vira. Ele foi, ficou 5 minutos, de repente ele volta, deu uma mordida no Tinha picles no pra hambúrguer. caralho. Dobro de picles. É por isso que hoje a gente tem a maravilhosa invenção que é... Você vai no McDonald's, tem uma tela gigante que você clica nas coisas que você quer pôr e que você quer tirar. O McDonald's resolveu esse problema. A melhor invenção foi o japonês que fez, que criou aquelas miniaturas da comida e eles põem lá em display na frente da loja. Ai. Aí você simplesmente vai a ponto, fala, quero essa coisa aqui, ó. Mas como é que você pede pra tirar uma coisa? Você pega a miniatura e tira um pedacinho? Não, miniatura fica atrás de uma vitrine. Você não põe a mão. Nossa, é um negócio incrível, cara. Eles fazem de cera, de plástico, de resina, é um negócio Olha só. absurdo, cara. Que legal. A alface deles é uma coisa absurda. Mas o negócio de pedir pra tirar, customizar a comida é complicado, né? Não, comida no geral, né, cara? Porque, de novo, sei lá, Andrezinho, você não gosta de coentro, né? Você que gosta de coentro? É o Dudu, o André Cebola. Cebola. É da família, tá? É o Dudu. Como é que você vai falar que você não quer coentro? Sim, em inglês. Se eu acordar amanhã no restaurante, em algum país de língua inglesa e tiver que falar que eu não vou comer coentro, eu vou ter que falar the little green things. Você vai começar nessa, entendeu? Porque eu não tenho ideia como é coentro em inglês. Eu vou comer o coentro. Se eu não gostar, eu vou comer exatamente, todos. essas palavras, se você não souber o nome, já era, entendeu? Você não sabe o nome, não tem como. Bota coentro aí, fazer o quê, caralho? Cilantro, Marcelo. Então, não, eu não tenho problema com coentro. Aliás, em outros países eu como o que vier, entendeu? Não tem essa. O meu problema com comida aqui é comida apimentada. Spicy. Então, spicy food me mata. Mas aí não é nem uma questão Mas de não inglês. é spice que fala também, não é spice, o negócio é hot. Aqui Então, chama não é hot. spicy. Spicy, é spicy. Não, mas também não, spicy. mas não é, normalmente eles não falam spice, o cara fala assim, é hot, entendeu? Mas não é nenhuma questão de Mas linguagem, aí, e se eu gente. falar que não, ele me der comida fria? Então, esse que é o problema. Aí, Porque, olha aí. exatamente, não consegue se comunicar com o cara pra explicar pra ele que você quer a comida sem pimenta, entendeu? Ah, Não tem professor, como. como é que a gente pede comida sem não apimentada? Não come. Não, então, mas é o que eu quero falar. No red little thing red, no. Eu quero tirar o tomate. Porque não é só uma questão de palavra, não é só uma questão de vocabulário, gente, é uma questão cultural também. Porque você falar que é uma pimenta fraca para um coreano já é 10 vezes mais forte do que você tá acostumado no Brasil, entendeu? Ah, é E verdade. fique claro que quem citou comida coreana aqui não fui eu. Tá todo mundo de prova aqui. Então assim, não adianta você falar para um coreano, tipo assim, pimenta pouquinho. Porque ele não vai entender, não é o mesmo que você tá esperando nos padrões brasileiros de pimenta, entendeu? Não, mas eu tive recentemente no México, Nossa, a mesma e coisa. lá eles fazem, o cara traz a comida e ele já te coloca ali na mesa uma cacetada de molho de pimenta e ele põe na ordem da mais fraca pra mais forte. fraca pra E mais a gente fala assim, ó, forte. começa nessa aqui, e depois você vai pra outra lá. Se você começar na outra, você não vai sentir gosto de mais nada, a noite inteira. E eu descobri que toda pimenta no México, eu não sabia disso, que pimenta no México chama chile. Vocês sabiam disso? Chile? Todos os tipos. Todos os tipos, todas as pimentas no México são É chile. tudo chile, a mais fraca, a mais forte, a tudo é vermelha, a chile, verde. Mas não é, assim, o nome da coisa é chile. Mas aí tem milhões de tipos de chiles diferentes. Jalapeño, rabaneiro, não sei o que. Beleza, são tipos de chile. Mas tudo é chile. Mas as pimentas que nós temos aqui, eles também têm lá? Não, são outros. Tem a pimenta dedo de moça lá? Lady's finger? Não sei se tem pimenta dedo de moço. Tem uma variedade. Malagueta eu acho que não tem. Acho que essas aí são mais regionais, né? Eu sei que eles têm um monte de tipos de pimenta. Inclusive tem um monte de tipo de milho também, que eu não sabia. E tem milho de tudo quanto é cor diferente. Tem uns milho maluco também. Uhum.
Mas eu achei curioso a história do chili, porque na minha cabeça, assim, chili era um tipo de pimenta. Sim, você fala, eu também uma acharia pimentinha isso. chili aqui. E não é. Todas são chili. Na verdade, você fala em Chile e México, eu penso no Chile e naquele coisa de feijão. Que também não é mexicano esse negócio. Tex-Mex. Isso aí é meio que... Ah, não? não, isso é uma invenção aí também. Eu perguntei sobre isso também, os caras falaram, não, você Aí eu não come, gosto, mas então eu achei que era mexicano. não é bem do jeito que eu expliquei pros caras que era, não. Mas eu acho que quando você tá viajando, você tem que estar disposto a correr e pagar esses micos, sabe? Tem, inclusive, tipo, porque com a dor de barriga, bizarro fazer esse negócio. Meus tacos lá, agressivos o negócio. Você tomou chocolate no México? Não tomei chocolate. Totalmente diferente, cara. É outra bebida. É mesmo? Opa! Qual é do chocolate do México? Do jeito azteca, né? Que eles Chocolate, fazem. você diz a bebida? Chocolate A bebida é quente? chocolate quente. Aham. Ah, É totalmente diferente. É amargo, entendeu? Não tem açúcar. amargo? Mas Ah, tá, mas é porque o chocolate que eles usam é chocolate Mais amargo. É aguado. chocolate de verdade mesmo, né? esse chocolate que a gente tá acostumado aí, cremoso, docinho, é Ao coisa leite, de suíço. né? Ah, é verdade. Esse chocolate não é o original chocolate. Não, não é. Como eu sou diabético, eu tenho que saber como é que é sem açúcar de maneira muito clara quando eu vou pra outro país. Porque você é uma questão, inclusive, de vida ou morte. Exatamente. Então, é que o sugar free, ele cabe, em qualquer lugar, ermo do mundo, o sugar free já é meio conhecido, mas é E o importante. Sugar Daddy? Como é que é? Você não pode sugar, mas você pode sugar daddy, tchau. Ó, mas o mais bonitinho que eu aprendi é o em italiano. É que eu gosto muito do idioma italiano, né? Senza zucchero. Senza zucchero. Não é bonitinho? zucchero. É, zucchero. Per favore. Não, é per piacere. Per piacere. Tá parecendo japonês falando italiano. Ô, Xi, já que você é professor, como é que eu falo? Você viu que toda frase vai É um começar. bullying eterno. O Marcelo faz isso, tá, querido ouvinte? Se ele Eu quiser faço. alguma consultoria gratuita, ele convida a pessoa É, pra gravar um eu podcast invento um episódio. e Beijo pra Carol. faz as perguntas. Uma lista de dúvidas que ele É, o tem. próximo vai ser o Léo. Oxi, tem um e-mail aqui, ó. Se você puder dar uma revisada antes de eu mandar. Vou fazer que nem a Carol, R$100. É, R$80. Ah, era 80, não, mas a inflação, R$100. Eu vou começar a fazer exercício, vou chamar o Léo e fazer um monte de pergunta pra ele, assim. Léo, esse exercício aqui, dá pra fazer? Ô, Xi, lá em BH, de onde veio a chefinha e o Andrezinho, tem muita rua inclinada. Como é que eu falo que uma rua é inclinada em inglês? A rua inclinada? É. A slope, você pode falar que tem É, slope, slope. mas assim, depende do tipo de inclinação, da rua, do lugar. Pra caralho, inclinada pra caralho. É, se for Belo Horizonte, é morro, é ladeira. É, então. A palavra correta em português é pirambeira. Aí você usa aquela F-word, né? A palavrinha com F. Aí tudo certo. Ah, então, isso é um ponto também, né? Quando você quer falar uma coisa muito, você usa o funk, beleza, né? Então, e quando você quer usar o fucking, mas você não pode usar o fucking, você substitui por freaking. Freaking. Ou huge. Por exemplo, você tá conversando corporativo e aí você quer soltar, você entendeu? Você quer falar. Aí, mas aí você não pode falar. E aí você vai e solta um freaking. Mas todo mundo entende o que você quis dizer. O freaking, ele substitui bem O freaking substitui... Ele tem a mesma, sabe? É, a mesma entonação, A sonoridade. É É. a mesma função social que o funk. É, tão gostoso verdade. de falar quanto fucking. É igual em vez de falar... Você fala caramba, entendeu? Em vez de Ah, falar caralho, isso. você fala caramba. Boa, chefinha, porque a palavra é parecida e quando você começa a falar, a pessoa já acha que vem um caralho. Ficou ruim isso, né? Acha que vem um caralho. Acho que o cara... eu acho que... É, não sei, acho que vão cortar isso. Agora, Marcelo, eu já passei por um... Não foi um desentendimento, na verdade. Eu já fui mal compreendida porque eu usei expressão de forma incorreta, assim que eu mudei pra cá. Olha aí. Uma prima minha faleceu no primeiro ano que eu tava morando aqui. E aí eu cheguei super triste no trabalho, né? Aí o pessoal olhou pra mim, tá assim, o que aconteceu? Eu falei, não, a minha prima... Aí eu falei que a minha prima passed out. E todo mundo assim, mas por que você tá, né? Tipo assim, que fofinha, né? Ficar triste É. pela prima ter desmaiado. Pois Aí é. todo mundo assim, e nem as pessoas me olhando, eu tô, gente, mas ela morreu. Eu falei, eu usei essa expressão, gente, ela morreu, she died. Aí a secretária botou a mão no meu ombro assim, então ela não passed out, ela passed away. Aí eu, É, passed away. é isso aí que ela fez, ó. É, isso aí que ela fez. Não, mas provavelmente você já tinha escutado isso numa situação e você interpretou como morrer e na É verdade... porque tem coisas. Isso é uma coisa que até que eu falo muito. As pessoas acham que eu sou super educada quando eu tô conversando com elas em inglês. Mas não é que eu sou educada. É que eu não sei o palavrão. Exatamente. O meu vocabulário, ele é um vocabulário educado e corporativo.
Até que se eu tô com raiva, eu sou com raiva educada, porque eu não tenho as palavras o suficiente, eu não tenho vocabulário extenso o suficiente pra expressar como eu tô me sentindo. Quando a gente é treinado pra falar inglês, por mais que a gente veja as séries, o povo falando palavrão e tudo mais, a gente não é treinado pra expressar a nossa frustração. É verdade. É verdade. Existe uma teoria que eles falam que se alguém comprar briga com você na rua e começar a gritar em inglês, responde gritando em português. Você não vai consegue saber colocar a responder. entonação, né? A entonação da raiva você não consegue colocar em inglês, mas no português você... E você esquece as palavras. Na hora que você acha que você sabe as palavras, você não sabe. Na dúvida, você fala, tá me tirando, mano? Sai daqui, velho! Tá maluco? Que é Corinthians, mano! Ô, tá louco? Comigo. E até... Já lançam aqui Corinthians. Detalhe que eu nunca vi a Marina falar isso, nunca, nem em português, imagina. Falando em inglês, isso aí. É que você nunca deixou ela tão nervosa. Então, pois é, olha aí. Não, mas o André, ele é polite. A gente fica muito treinado com essa história do corporativo, isso é verdade mesmo. Você falar o inglês corporativo ou o espanhol corporativo, não sei se comunicar no ambiente de trabalho, não é tão Não. difícil assim, porque você usa um monte de termo que, né, que todo mundo entende ali, que já são os termos meio... Essas coisas que você tava falando mais cedo, porque eu fiz um call, não sei o quê. Sim, Né, a gente já usa um vocabulário muito inglês, né, pra se comunicar no trabalho mesmo. Então não é tão difícil. Mas daí é você levar isso pro seu dia a dia fora do trabalho é que é o complicado. Então, na hora que você chega no restaurante, que você quer pedir pro cara tirar pimenta, e essas coisas aí. Isso é que é o difícil de verdade, né? Que a gente não tem a vivência de como se expressar no dia a dia. Eu tava falando isso com o André, que pra mim, por exemplo, quando a gente tem que viajar a trabalho, aqui no caso, você não tá só trabalhando com as pessoas durante algumas reuniões. Você tá na mesma sala que eles o dia inteiro, e aí você sai pra almoçar junto, e de noite sai pra jantar junto. Isso, pra mim, é 10 vezes mais desgastante do que se eu tivesse 16 horas de trabalho no dia. Isso é muito estressante mesmo. Assim, você tá almoçando com as pessoas começam a querer conversar com você. E você sabe responder tudo com relação ao seu trabalho, mas aí as pessoas perguntam, mas e como que é a sua cidade no Brasil? Aí trava, né? Puta, como é que eu... De onde que você é no Brasil? Puta, como é que eu explico que não é nem Rio e nem São e aquela Paulo loucura, e que é outro E estado? todo mundo falando ao mesmo tempo, entendeu? Até aí sim, realmente é uma coisa sensorial ali muito tenso mesmo, esse ambiente social, assim. Você vai no happy hour de trabalho, é dureza. E às vezes você quer contar alguma coisa legal, mas você não tem o vocabulário completo, inclusive. Exato. Você nunca consegue contar um caso engraçado, você nunca consegue contar uma piada, não dá. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é a Christine. Ô, menina com paciência comigo, gente. Ela espera eu contar o caso e quando eu travo na palavra, ela fala assim, mas o que você quer dizer? Aí eu começo eu dou uma de chi. Não, aí tem isso. Ah, lá, isso aí que eu quero falar mesmo. Mas ela tem paciência pra conversar comigo, paciência de esperar eu terminar de contar, entendeu? Ela não deixa eu desistir, digamos assim. Sim. Ela é uma boa ouvinte, né, cara? Super. E não é que entra por um ouvido e sai pelo outro, não, porque ela lembrou que foi aniversário de casamento meu e do André e nós dois esquecemos. Olha aí. Contando intimidades aí. Mas a verdade, gente, é que a pessoa que você é em inglês é diferente da pessoa que você é em português. Ah, sim. Quando você se comunica, você não passa só palavras, significados, né? Você também tá pondo a sua personalidade, é o seu jeito de ser, se você é mais cômico, se você é mais irônico, se você gosta de parecer um pouco mais intelectual. Quando você faz isso, você cria a sua personalidade em português, às vezes ela não passa pro inglês. Em inglês você é uma outra pessoa, as pessoas te percebem diferente. É o que a chefinha acabou de falar, né? Ela é super educada, uma lady em inglês, Mas né, eu já cara? falei isso com as pessoas que trabalham comigo. I'm not that nice. Eu não sou legal assim. Eu só não tenho um vocabulário pra te mandar pra merda. É Entendeu? a coisa da espontaneidade. Você não consegue ser espontâneo quando Não. você tá falando uma língua que não é a sua língua nativa, né? Até Então, porque você, tipo, um exemplo, como é que você falaria, por exemplo, que você está muito bravo? Se eu tô no Brasil, eu falo que eu tô puto, né? Tô pé da vida. Puto da cara. É puto da cara, puto da Puto cara. da cara? É. Isso eu não conheço. Tá vendo? Eu não conheço. A gente fala português, eu não conheço É essa uma expressão. expressão. Falaria puta vida. Eu falo que eu tô puta da cara. Se você vai pro inglês, você escolhe uma expressão que você quer usar. E aí você vai usar ela pro resto da vida. Independente do nível de puto que você tá, você pode estar de boa ou você pode estar putaço. Você vai estar sempre naquele... A expressão vai ser sempre a mesma, né, cara? É, entendeu? Então, assim, tem essas coisas, né? Que influenciam na percepção que as pessoas têm de você enquanto falante de uma língua estrangeira. Mas é bem o que o Andrezinho falou, assim, dentro do escritório, na vida profissional
é mais fácil. Eu lembro que tinha um professor de inglês que ele falava pra mim: ô Marcelo, o dia que você estiver no país de língua inglesa, passar mal, for numa farmácia e conseguir pedir um remédio pra diarreia de primeira, aí sim você tá você tá batizado. Excelente. É Aí isso você aí. tá batizado. O meu sobrinho aprendeu a fazer isso e nem inglês ele fala direito. Olha aí. Ele voltou, A necessidade, remédio. né, cara? E voltou com o remédio Exatamente. certo. Não voltou com, sei lá, voltou com remédio nada a ver, né, cara? O que é mais importante pra aprender inglês? O seu cérebro ou o seu estômago? No caso dele foi o estômago. Eu acho que eu já contei isso em algum PDG, que eu viajei pra Alemanha, Wesel, o nome da cidade, é uma cidadezinha pequena, a bons quilômetros de Frankfurt. E no hotel só tinha um garçom que falava inglês. Ninguém mais falava inglês, no hotel inteiro. E sorte que o local que eu tava, a subsidiária da empresa, era walk distance, né? Dava pra ir a pé do hotel. E aí, eu tive 2 problemas no quarto. Primeiro, na Europa, pelo menos nos lugares mais antigos, a torneira tinha um lance lá de você fechar a tampa da pia. Era uma peça de metal que ficava atrás. Eu não entendi aquilo e um dia eu, sem querer, eu deixei fechado e inundei o quarto. E aí eu tive que descer na recepção e falar, lugar que ninguém falava inglês, só falava alemão. E eu tive que usar o meu inglês e depois a mímica pra poder explicar que eu tava com o quarto inundado. Mas isso não foi o pior. Acho que eu já contei isso em algum PDG. Que eu tive que pedir papel higiênico via mímica, porque eu não. A recepcionista que tava lá na recepção não falava picas em inglês. Eu não tinha ideia como é que era papel higiênico em alemão. Não né? tinha Google Translator na época? Pô, isso é 2003, chefia, 2002. A internet não tinha vindo pra ficar Seu ainda. seu telefone ele era de disco ainda. Era o Nokia. Era o Nokia com o jogo da cobrinha, entendeu? Era Pager na época, era o BCP. Mãe, o telefone da BCP era da BCP, então, cara... Jello, Não, enrolation, Jello. É Não é. toilet papier. Como é que é? Toilet papier. Toilet papier. Que língua que você tá falando, Chico? Cara, é só Olha você aí. pegar o rolo vazio do seu quarto e desce com ele na mão e fala assim, Oto. Mostra pra você, Oto. Esse aqui, ó. Mais 2, né? Faz esse sinalzinho de 2. Quero 2 desse aqui, ó. 2. Aí ela vai te dar 2 rolos sem nada, né? 2 só o rolinho, o miolo. 2 rolos vazios. Foi isso que você pediu. Você não pediu 2 rolos vazios? É isso que você vai levar. Mas foi engraçado. Afinal das contas, eu consegui fazer a moça me dar um rolo de papel higiênico. Até hoje, eu não sei exatamente se ela entendeu, mas ela resolveu meu problema. Na sua cara de desespero, acho que dizia tudo, né? Cara, faça esse exercício. Tenta pedir um rolo de papel higiênico pra alguém que não fala nada, não tem ideia do que você tá falando. Eu consegui Entendeu? usar cupom no caixa do supermercado no interior da França. Cupom de desconto, sabe? Eu comprei um negócio, eu tinha um cupom. E a mulher passou tudo da rapidez, né? Eu tô, não, peraí, só um minutinho. Aí eu abri minha bolsa, aí eu mostrei o cupom. Mas cupom já é francês, pô. Cupom já é francês. Ah, mas Meio eu não usei a caminho andado. palavra Aí é cupom, fácil, não. né? Meio Aí caminho é andado fácil, Já aí já, comprou né, cara? lingerie com cupom, já, pô. Comprei um Comprou um abajur, Roquefort, pedi né? pro garçom me dar um abajur e paguei com cupom, porra. Poliglota, fala 1000 línguas. Mas o que você fez, chefinha? O que você fez? Você foi pra ela parar? Ah, sim, eu fiz assim com a mão, peraí, sabe aquele... Peraí, É. aí abri João minha Kleber, bolsa. para. Stop. Aí eu apontei pra caneta, porque era um conjunto de canetas que tinha um desconto, que se eu tivesse um cupom, aí eu abri minha bolsa, tirei o cupom, mostrei pra ela e apontei pra caneta. Aí eu pus assim, ó, tinha 25%, aí eu falei assim, 25%. Aí ela olhou, oui. Foi lá e bateu o cupom e me deu 25% de desconto nas canetas que eu comprei. Olha aí, muito bem. É isso aí, se fez entender, não fez? A coisa que eu mais gostava de estudar inglês são as expressões idiomáticas, cara. Tem expressão, eu lembro que quando eu estudava isso, e a gente tem, é difícil você desligar isso, não sei se vocês que estão morando aí já conseguiram, mas é difícil você desligar o seu tradutor automático palavra a palavra. Você escuta o cara falar, você traduz e fala, não faz sentido. Mas daí quando você para pra pensar que é uma expressão, assim como a gente tem a casa da mãe Joana, né? A casa da mãe Joana, se você parar pra prestar atenção nas palavras, a casa da mãe, não faz sentido nenhum. Mas dependendo da situação, o quarto do Chi tá a casa da mãe Joana? Ah, tá, A não ser que ok. sua mãe se chame Joana. É. Moda John House. Uma das primeiras que acho que eu aprendi, todo mundo aprendeu, é It's a piece of cake, né? Que, isso é fácil, isso é tranquilo. Você mas quando eu escutei pela primeira vez, é um pedaço de torta, né? Tradução ao pé da letra. Por que eu vou usar um pedaço de torta? Porque um pedaço de Bolo. torta é uma coisa fácil. Então, você traduzir é difícil, mas depois que você começa a entender o contexto... É o tipo de situação que você tem que estar no contexto pra poder fazer sentido. Pra vocês que estão aí, o pessoal acaba realmente utilizando muitas expressões que vocês... Na primeira vez vocês falam, cara, peraí, né? Por que ele tá usando essa expressão?
Live and Learn, né? Que a Live and Learn, acho que era eu cometi um erro, alguma coisa assim. Put something in nice, né? Put something on nice. On nice, in nice não, on nice, que é pausar, né? Colocar na geladeira, vamos dizer assim. Pelo menos no meu caso, o Andrezinho, TI usa muito. Congela esse projeto aí. Vocês têm isso? Vocês percebem expressões idiomáticas aí também? Nossa, demais. Minha chefe usa uma, toda vez que o negócio é muito fácil, tipo assim, eu preciso fazer isso, e ela fala, não, peraí, eu consigo fazer. Ela vai e faz, aí ela olha pra mim e fala assim, see, easy peasy. Easy peasy. Easy peasy, eu já escutei, É tipo eu já assim, ouvi. viu? Facinho. É, viu? De boa. Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, seria, viu? Deixa com o pai. Toca pro pai que é gol. Pior é que agora que você quer saber, eu não consigo pensar em mais nada. Na hora que você quer, eu também não tô conseguindo sempre lembrar de assim. nada. Assim, Tem outra que eu acho legal, que é It Takes Two to Tango. Que é quando você fala, cara, tá todo mundo envolvido aqui, tá todo mundo na merda. Tipo, vocês já ouviram isso? It Takes Two to Tango, né? Tipo, precisa de dois pra nunca dançar ouvi isso. tango. Você nunca ouviu? É o famoso quando um não quer, dois não briga. É, isso. Isso. Tá bom. É que você tá colocando as lá e não é só de um, é de dois. Tinha uma outra que a tradução era colocar no... Eu te dou meu ombro vazio e, na verdade, eu tô te desprezando. Alguma coisa assim, cara. Eu lembro várias porque eu estudava isso. Nossa, É sério, eu pedia pro meu professor... eu fazia aulas e aulas só de expressões tá idiomáticas. falando assim, mais do que... falando muito melhor do que a gente aqui, pô. O cold shoulder, isso aí. É Cold isso, shoulder? cold shoulder. Cold shoulder. Aham. E é isso, não é, não conheço Xi? essa expressão, não. Você mostra assim, deixa bem claro que você não tá gostando, que você não tá afim de ficar amigo da pessoa, não. Tem um que a minha chefe usa, aí já quando ela não faz a menor ideia, eu falo assim, olha, eu acho que eu sei. Aí ela fala assim, your guess is as good as mine. Tipo assim, ela também não faz ideia, então qualquer palpite é muito bem-vindo, entendeu? Tá. Isso é verdade. O pessoal usa mesmo. Uma que eu uso muito, quando eu tô tentando me explicar e eu vou dando volta, mas aí eu quero falar assim, no final das contas, né? Tipo, esqueci. Marcelo, mas é muito difícil a gente porque quando você começa a conviver com a língua e a trabalhar com a língua, você tem que parar de traduzir as coisas. Isso é real. Então, mas vocês conseguiram, porque é difícil pra gente que foi alfabetizado em língua portuguesa, ouvir e não... Assim, o Google Tradutor, ele tá ligado direto. Só que se você traduz as palavras na ordem que você escuta, cara, vira uma zona, entendeu? Lembrei, o que eu costumo falar quando eu tô enrolando muito, mas eu quero chegar ao ponto, eu uso long story short. Long story short, sim. Long story Mas short. assim, encurtando a longa história, a gente até tem essa expressão em português, né? Encurtando a longa história. Eu uso muito esse long story short na hora que eu já não aguento mais enrolar e eu preciso chegar num ponto, aí eu corto o meu raciocínio usando essa expressão. Se tá errado ou não, ela é entendida. Sim, é o que a gente tava falando desde o começo, né? Cara, entenderam? Tinha uma outra que a gente usava no projeto que era Go Down in Flames, que é tipo, cara... Meu Deus, cara. Falhamos Miseravelmente. absurdamente, assim. É, isso. Go down in As coisas na flames. empresa não estão Eu indo conheço bem. down the hill, going down the hill. Everything is down the hill from here. É tipo assim, a partir daqui a ladeira As abaixo. expressões do Marcelo são todas apocalípticas. Go Down in Flames. Só tá dando merda, né, cara? Esse projeto aí. Daqui então, um pô, ano não tem mais firma. Não tem. Mas eu lembro de ficar estudando, cara. Eu gostava pra caramba, assim. Porque, de novo, agora, na empresa que eu trabalho, eu uso muito pouco o inglês. Então, você vai esquecendo. E não só esquecendo algumas coisas, mas você vai esquecendo também a maneira certa de falar. A gente gravou um PDG há pouco tempo atrás, quando não sei nem se foi pro ar, e eu tava me enrolando pra falar Cubs, que era o Chicago Cubs, o time de beisebol lá, curtindo a vida doidado. Cubs, não tem muito, né? Tem dificuldade. E eu... Como é que fala isso mesmo? Cara, são 4 letras, não tem nada de diferente, entendeu? Mas você acaba esquecendo, né? E assim, quando você sabe que as coisas... assim, você acha que... Como é que eu posso dizer? Nossa, gente, eu fiquei burra agora, eu não sei falar nem português mais. Puta que pariu. Já gastou calma, o cérebro, acha uma palavra que parece com a que você quer falar. Isso, acho uma palavra. Enrolation, aí. Não, assim, eu acho que você começa a se comunicar com mais velocidade quando você para de traduzir na sua cabeça. Você não tem que ficar traduzindo as coisas na sua cabeça, até porque se você começar a traduzir literalmente, nem tudo se traduz literal. Então você só fala, entendeu? Você que tá quebrando essa barreira da comunicação. Eu acho que tem dia que eu consigo me comunicar super bem. E tem isso também, tá, gente? Tem dia que você consegue se comunicar, que você consegue pensar nas palavras rápidos, que o seu raciocínio tá mais rápido. Tem dia que nada sai.
Tem dia que você tá parecendo o Pepe Le Pew falando inglês, entendeu? Você tá falando com aquele sotaque francês esquisito. Cara, não tem o que fazer. Porque é o dobro de esforço que você tem que fazer quando você se compara com a pessoa que tá falando aquela língua nativa. Porque além de fazer o esforço do trabalho, você tem que fazer o esforço da linguagem. Isso é verdade. Isso nem todo mundo reconhece, viu? Eu lembro que fiquei muito impressionado por uma vez que o meu chefe comentou isso. Eu tava trabalhando com um chefe que era inglês. E ele comentou isso, falou, nossa, eu acho muito impressionante que vocês conseguem, né, trabalhar o dia inteiro falando outra língua e tal. Porque ele morou na Argentina um tempo. E ele chegou a aprender espanhol, mas ele falou que pra ele era super difícil falar espanhol e se comunicar em espanhol e tal, porque ele falava inglês a maior parte do tempo. E quando ele falou isso, eu parei pra pensar, falei, pô, realmente, né, cara, a gente faz um esforço grande mesmo. Parece que é bobagem, mas não é, não. Às vezes dá uma estafa mesmo, você fica, porra, sabe, dá uma tela azul de vez em quando. Dá uma travada, né, cara? E assim, Faz parte, né? No meu time, por exemplo, o meu time próximo, a comunicação interna entre o time é toda em inglês. Mas tenho eu que sou brasileira, tem uma menina que é indiana, tem uma menina que é sérvia. É Sérvia que fala quando a pessoa é da Sérvia? Sim. Ah, se não é, agora é. Se não for, serve. Nossa, aí, tava faltando a joke. Tava faltando a joke do Xi. E dentro da galera que mora nos Estados Unidos, tem pessoas de lugares diferentes de dentro dos Estados Unidos. Então, assim, a minha chefona é de Maryland, aí tem uma que é do centro-oeste dos Estados Unidos, e todos eles têm sotaque mais diferente falando inglês. E tem uma galera que fica em Tampa, na Flórida. E assim, quem tá quebrando essa barreira somos nós que estamos falando inglês. Então é a pessoa que é da Sérvia, que é da Índia, sou eu do Brasil. E nós três estamos fazendo com que todo time tenha uma comunicação uniforme. Isso eu nunca vou deixar de realçar, né? De lembrar isso, porque é fácil. Aí, ó, vamos usar outra expressão, Marcelo. É fácil take it for granted. É fácil você simplesmente relevar isso e achar que é garantido que a comunicação vai acontecer. Não é. É verdade. E é aquilo que eu tava falando. Quando a gente viaja a trabalho, que aí tá o dia inteiro junto, né, no escritório, aí é aquela conversinha, até a conversinha, tipo, me empresta o carregador do celular, isso aqui é tudo em inglês. E aí você vai, almoça, sai pra jantar depois, aí tem happy hour. Então, assim, você tá com as pessoas desde 8 da manhã até 8 da noite. Eu chego no hotel, minha cabeça tá fervendo. Eu só quero desligar do universo, entendeu? Então, assim, eu apago. Eu chego no hotel, apago. Porque eu tô exausta mentalmente do esforço, que não é só igual quando eu tô remoto. Porque isso, uma coisa que o trabalho remoto facilita, é isso. Eu não preciso interagir com as pessoas durante todas as minhas 8 horas de trabalho. Porque você tá, aí você, né, entra na reunião, sai, aí você vai fazer o seu trabalho, aí a pessoa te pinga. Quando a pessoa te chama no chat, você consegue ler, interpretar, você tem o tempo, né? Pensar na resposta, digitar, às vezes apaga, digita, até você conseguir escrever o que você quer realmente dizer e manda. Então te dá o tempo de reação. O que no escritório você não tem o tempo de reação quando você tá lá. A vida não dá pra você dar pause, né, e jogar o Google Tradutor. Não tem essa, cara. Mas o viver, quando você vai pra fora, é o tipo da coisa. Quando eu cheguei aqui, eu fiz, acho que 8 ou 9 anos de escola de inglês antes de mudar pra cá. E eu tirei uma nota altíssima na prova blé de inglês lá. Então, assim, o pessoal que trabalhava lá na empresa Terno e Gravata comigo achava que eu era a pessoa que falava o melhor inglês, porque eu tirei 5 pontos a menos da pontuação máxima, que era 990. Eu tirei 985 no teste. Então, todo mundo achava que eu falava um inglês, assim, nossa, incrível. Eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, eu não sei falar inglês. Eu não estou entendendo as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando, o que eu estou fazendo nesse lugar. Porque simplesmente, quando você começa a viver, você não tá preparado pro dia a dia. Você não tá preparado pra chegar na recepção e falar que o seu crachá não está funcionando. É o dia a dia. São as situações do dia a dia. Tem a questão também da segurança. Por mais que você, cara, aqui no Brasil eu tô falando pra caramba, mas você tá na aula. Você tá ali pra aprender e cometer erros. Você tá num ambiente de segurança, né? Controlado. É um ambiente totalmente controlado. Então, se você errar ali... É igual o show da School of Rock, Marcelo? É ambiente controlado. Plateia ganha. Não tem que se preocupar. Eu lembro, eu estudei, antes de viajar, eu viajei pra Itália a passeio, né? Eu gosto muito da cultura e tudo mais, viajei a passeio. Eu fiz 1 ano de aula de italiano 3 vezes por semana antes de ir. E eu saí daqui achando que eu era, né, eu parlo. Gelato! E aí você vai falar, você vai pedir um sorvete, que é um gelato. Você vai pedir um sorvete pra uma senhora
numa cidadezinha do interior da Itália, fudeu, entendeu? E eu fiz a porra de um ano. uno gelato. Silêncio, Bruno! Pena que não tinha Silêncio, Bruno, na época. Você tinha que cantar aquela musiquinha. Corneto mio. Aí, tá vendo? Tá vendo? É isso aí, corneto. Gelato. Molto crocante. O que vocês estão falando, gente? Você não lembra, Conhece essa chefinha? música, chefinha? Olha aí. Na minha época, eu sei Classicaço. não. Propaganda do corneto. Molto crocante. É più cremoso. Não é da minha época, isso não. Ô, Marcelo, não, para tudo nesse momento, peraí. Ah. Olha só, eu abri o Twitter aqui e apareceu pra mim o Twitter do Clayton. Ah, Um não. tweet do Clayton, @Clayton_KR. Eu juro por Deus, tá aqui, eu tirei um Vamos print. chamar esse cara aí pra gravar com a Calma, que gente. olha aqui o que tá escrito no tweet dele. Ah. 3 anos morando num país de língua inglesa. Ah, Terceira vez que estou nesse Eu vi país. esse Quarto país de língua inglesa que eu visito. 24 anos falando inglês. 18 anos que eu leciono a língua inglesa. Acabo de puxar uma porta que tinha push escrito. Ô, Andrezinho, você tem um funcionário que o cara é enrolado. O cara é muito Clayton. enrolado. É o Clayton. Como é que você explica pro seu superior que o seu funcionário é enrolado? Enrolado. E você precisa falar isso pro teu superior, que não entende lhufas de expressões idiomáticas em português. Como é que você falaria que o cara é enrolado? Teria que falar que o cara é short-armed. Armless. He look- Johnny Armless. He looks like a T-Rex. He looks like a T-Rex. É, pode funcionar. O cara tem os bracinhos curtos. É boa. Very boa. small arms. Ou o famoso Johnny Armless, né, cara? O João sem braço. Armless. João sem braço. Mas aí é outro, né? Porque o João sem braço, ele não é o braço curto. Ele é o cara que... Ele é trambiqueiro, né? Mas, pô, Tchelo, sacanagem. Você usar o português tem um dos vocabulários mais ricos do planeta. Você querer passar tudo pro inglês é muita sacanagem. Não dá, ó. sacanagem. Não Então dá. vai lá, Oxi, você tem que falar pra alguém que a pessoa a qual você está dividindo o projeto, ela é muito frescurenta, cara. Muita frescura. E aí, como é que você explica isso? Você foi contratado por uma empresa britânica pra montar um podcast, mas a pessoa é muito frescurenta, muita frescura. Nossa, fresco pra caramba. Então, a questão é, num projeto, como é que uma pessoa é fresca? Eu Não sei, é como que eu- fresca. Não sei, Xi. Ela é fresca. Dá seus Não pulos. subestime. Give your jumps. Eu sei lá, cara. Eu nunca vi um projeto com uma pessoa fresca. Como é que é? Fresquenta? É frescurenta. A pessoa cheia de frescura. Você não conheceu... Enjoada com isso. Xi, você é velho. Você deve ter visto alguém que é que tem frescura. Você é um cara velho. Você já No viveu isso. trabalho? Não uso essa palavra pra falar no trabalho. Eu uso frescura pra coisa tipo comida, coisa e A tal. lot of freshness. A lot of freshness. A lot of freshness. Boa, Very boa, fresh Andrezinho. person. Vai pensando aí, Oxi, enquanto eu vou perguntar pra chefinha. Sabe aquela pessoa que é cheia de 9 horas? Ih, é cheia de 9 horas, cara. Full of 9 o'clock. Como é que você explicaria em inglês que a pessoa é cheia de 9 horas? Sabe, pessoa cheia de 9 horas, na nossa expressão aqui, aquela pessoa que também é cheia de detalhezinho, né? Cheia de coisinha pra fazer e tudo mais. Ela é picky. Pique. P-I-C-K-Y. É aquela pessoa que é enjoada, que ela fica mexendo, sabe? Que ela fica perguntando mínimos detalhes. Ah, É uma pessoa pique. Essa eu não sabia, Essa pique. foi boa. Essa foi boa, eu não sabia, pique. Eu sei, trabalho com a galera assim. Ah, boa. Xi, e aí? Frescurenta. Deu tempo pra você pensar. Não tem, cara. Não existe isso. Você pode falar que a pessoa, sei lá... Não, que não existe eu sei. A palavra... Não existe nem a palavra saudade, vai existir frescurenta. Porque pique pode ser usado nesse contexto também, dependendo do tipo de Ah, frescura. então, essa mesma pessoa que é pique, Marcelo. Marcelo é ótimo. Marcelo, olha É. aí. Right, Cello. Ele ganhou o Ela Marcelo. ela também tem o hábito de throw us under the bus all the time. Marina usa direto mesmo. Puxar o tapete. Ah, puxar o tapete. Puxar Tá. o tapete. É isso aí. She throws us under the bus. Tá bom, Xi, eu vou te dar outro Aí, então. ó, pronto, virou outra coisa. Você tá me lembrando aqueles alunos que eu tinha? Que chegava no começo da aula e começava... Ô, senhor, como é que fala aquele buraquinho onde passa o laço do tênis? Eu falava, você sabe falar isso em Buraquinho. português? Little Não, eu hole. falei, então tô me enchendo o saco com Só isso, de pô. sacanagem, cara. Mas, por fala Eu exemplo, isso, sei né? que a ponta do cadarço, sabe aquela ponta de plástico na ponta do cadarço?
chama Egglet. Caraca. É porque tem um desenho do Phineas e Ferb que eles ensinam que a ponta do cadarço chama Egglet. E imagina aí então, Chico, que você tem um All-Star, você é um cara dos anos 80, provavelmente você deve ter um All-Star, um Converse, e aí você gosta muito e o buraquinho lá de onde passa o cadarço caiu. Aí você vai pedir um pro cara consertar. Como é que você pede pro cara consertar? Não existe conceito de All-Star. Fix my little hole? Não, aí é um perigo. Perigo isso aí, isso? cara. Tá Não, louco. você ainda usa Não. o polido. Please, sir, could you? Não, chega de cu também, tira o cu também. Mas Little Hole é Tira sacanagem. os cu daí. Ó, tem uma expressão que o Léo que deve usar mais do que a gente, mesmo em português, que é o no pain, no gain. Se ele usa isso, ele é muito sacana. No pain, no gain. Essa é classicaça, né, cara? Vai lá, Xi, arrebentar a boca do balão. Como é que você fala que alguém arrebentou a boca do Que balão? hora vai terminar esse episódio? dos anos 80 pra dar pro Xi. Blow the mouth of the balloon. Sacanagem botar o convidado nessa situação. Fala aí o que é. É, arrebentar a boca do balão. Cara, ele pegou as piores expressões pra brincar. She rocks. Não, She-Rocks funciona, dependendo do que você tá querendo falar. Essa seria throw it out of the park. Throw it out of the park. É, hit a home run, mas aí depende. É por isso que eu falo, o problema de você jogar palavras assim é que a gente não tem contexto, entendeu? Eu sempre falava isso pros alunos. Não adianta você ficar falando, como é que eu falo bacana? Depende. Qual o contexto? O que você tá querendo dizer, entendeu? Nessa frase, você pode falar hit it out of the park, hit a home run. Eu vou te passar o contexto. O contexto é, você está gravando um PDG. O que a gente faz no PDG é normalmente colocar as pessoas em situações que a gente quer ver como é que elas se viram, entendeu? Isso normalmente rende risada. Então esse é o contexto. Aí você pode traduzir como você achar melhor. Nossa, mas me lembrou muito um aluno. Eu tinha um aluno que ele não gostava de mim, porque ele gostava da professora que eu substituí. Ah, E aí, era aquele cara que fica toda sacaneando na aula. Puta. Ele ficava sacaneando. Ele falou, professor, na última aula você falou que a coisa tal é tradução é tal, e eu fui ver e Sempre não tem é. esse cara, né? Eu falava, mas onde você viu? Aí eu tinha que explicar o contexto, sabe? Então, assim, me lembrou muito esse aluno penteiro. É, sempre tem esse cara na sala de aula Sempre, querendo sempre desafiar o professor, né? Como é que é? Não sei o que, Ness? Não, como é que é a expressão pra falar o cara chato, mala? Pain in the butt. É bag. O cara é um bag. É, o cara é um É. bag. Não, velho. Seu bag. Então, uma que eu já me ferrei uma vez até eu entender que as pessoas não estavam entendendo o que eu tava falando, é que a gente, em português, tem o hábito de chamar laptop de notebook. É verdade, é Ah, verdade. é verdade. E aqui, Isso notebook é, outra coisa. caderno. É. E laptop é Uma coisa que eu laptop. lembro também que eu esqueci totalmente é que a gente lá fora não se fala pendrive, né? Fala memory stick. Ah, isso mesmo. Também, É, também. pendrive não existe, né? Pendrive não tem pendrive em lugar nenhum. Eu falei, mas o que você tá procurando? Pendrive, memory stick? Fala, é verdade. É, pendrive não é... Não, É, acho que eles até entendem do que você tá, a que você tá se referindo, mas não é o termo usual, realmente. Porque não é nem um pen e nem um drive, né? Exato. Então, tem coisa que a gente usa sem saber. Ah, meu notebook tá dando problema. E a minha chefe tá assim, mas e daí? Por que você não tá trabalhando? E daí que o seu caderno tá dando problema, entendeu? Seu caderno tá dando problema. O meu caderno não Dobrou abre. aqui a folha, É, todas meu as folhas dobradas. Estão todas brancas as folhas, não consigo. E na verdade eu nem uso laptop, eu uso PC, sabe? A expressão quando eu quero falar do meu computador, eu não falo, pra não correr o risco de falar notebook, eu falo my PC, mesmo sendo um portátil e não Mas um É, você personal não é, pô. computer. diferenciado desktop, né? Que é o... Isso que eu ia comentar, é o desktop, né? É, mas pra galera que eu convivo, eu não preciso diferenciar de laptop pra desktop. Vocês já perguntaram pro taxista se ele tava livre? Are you free? Are you free? Are you free? Ai, eu já perguntei, eu já pedi pro Você tá livre? taxista pra ele abrir o porta, pra eu abrir, Abrir? pra ele abrir in the back. Can you open in the back? É, pra ele abrir in The the trunk, back. é. Aí o André olhou pra mim e falou assim, Porta- Open your back é foda. to open the trunk. Eu teve uma vez que eu perguntei pro cara, are you free? E o cara, yeah, but you have to pay. Aí eu, of course, sure, my friend. Eu vou pagar, né, cara? Mas daí né, are you available, né, cara? Você precisa estar disponível, né? Você tá livre. Aí, mas de novo, é a tradução literal, né? É porque o free o cara entende que você perguntou se tá de graça. É, seria de graça. É, exato. Nossa, mas nessa de palavras eu lembrei. Tinha uma aluna que ela foi para os Estados Unidos e ela tava comendo e queria um guardanapo, né? E não tinha na mesa. Aí ela se levantou, ela tava com um namorado, sei lá com quem ela tava lá. Ela se levantou, foi lá na atendente e ficou olhando pra ela e falou assim, kidnap. 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 E a Sequestro, mulher né? ficou Nossa assustada, Senhora. regalou o olho. Nossa, o Ela perigo. falou assim, kidnap.
E aí ela chamou todo mundo e ficou aquele alvoroço e ela não entendeu nada e tal. Depois ela botou a mão na boca e falou, kidnap. Aí a pessoa, como assim? Nossa, e pior que... Até alguém entender que era napkin. É, porque a galera aqui é tão surtada com essas coisas, é capaz de chamar a polícia pra levar o cara embora. Cola o FBI, Depois né, uma cara? namorada dela sai presa. Pois Vem aqueles caras Ela entrando deu pela sorte janela, nessa né? Quebrando a janela e entrando de helicóptero, né? Ela falou que ficou com Exato. tanta vergonha que ela teve que ir embora, assim, porque ela não conseguiu ficar lá comendo. Ela... Porque aí o que ia acontecer? Ela ia parar na delegacia. Se ela não conseguia falar guardanapo, imagina ele explicando que ela não tava sendo sequestrada. Como é que é tomada em inglês? Pig's nose is not... Pig's nose. Tomada é outlet. Daqui a pouco o Chico vai falar pra mim... Go catch coconut. Go plant little monkeys. Go plant little monkeys. Rachar o bico. Como é que você é da... Break the beagle. É low. Crack the beak. Não, é low, não é? O pessoal não usa essa... LOL? o pessoal não usa essa abreviação. LOL. Laughing Ah, out mas ninguém loud. fala isso. Você escreve na internet, pô. Quebrar o bico? Fala LOL. Ah, eu já vi LOL é rachar o adolescentes... bico. Eu já vi adolescentes Não, usando. minha chefe usa LOL também. Não, ela fala? Não, você escreve Não, isso, um chat. ela escreve, é. Eu já vi gente falando, pessoal de Você pode gameplay. falar crackle também, mas... E quando tá tudo azul, Xi? Ah, e aí, você tá bem? Ah, tudo azul. Everything's blue. Everything's blue, tudo está... Então, é o tipo de expressão que agora não, porque eu já aprendi algumas coisas, mas até uns 10 anos atrás eu ia jogar fácil um Everything's blue. Eu tô entendendo por que você não tá conseguindo falar inglês, ô Tielo. Porque você se comunica de um jeito que é impossível falar em inglês, cara. Eu vou dar um exemplo de uma expressão em inglês que a pessoa falou comigo e eu falei assim, hã? Porque eu sou uma velha e eu não sabia o que a menina tava querendo dizer. Eu fui num show de K-pop Porque você é shopping. E aí a menina virou pra mim e falou assim... do nada. Apareceu uma adolescente do meu lado, do nada. Na verdade, não é do nada, é porque o lugar do meu lado tava vazio e ela tava esperando pra ver se ia começar e ninguém ia sentar lá. E ninguém sentou e ela, pluf, apareceu do meu lado. Aí ela olhou pra mim e falou assim... Qual deles é o seu bias? Bias. A tradução de bias, né, é viés. Então, assim, a palavra que eu conheço como bias é viés. Mas hoje em dia, a expressão bias tá substituindo a expressão crush. Então, ela quis me perguntar qual dos K-popers da banda era o meu crush. Só que, assim, eu não sabia nem o nome dos K-popers da banda, então eu não podia nem falar um deles. Porque não tinha, eles não estavam no palco pra eu falar, é aquele ali e apontar, entendeu? Putz, que roubada, Na hein, cara. dúvida, solta um Lee. Só que eu fui bem informada, como boa senhora de idade que eu sou, né? Na hora que ela virou e falou assim, qual é o seu bias? Aí, tela azul. Aí, eu entendi, né? Pruru, tic-tac, funcionou. Ah, ela tá perguntando qual que é meu crush, eu não sei o nome de ninguém, o que que eu falo. E eu voltei no tempo da minha cabeça que as minhas amigas K-popers me contaram que essa banda, ela antes tinha 7 integrantes e depois ela passou pra 5. Porque eu não sei porquê, na verdade. Eu parei aí na minha lembrança. Aí eu falei assim, eu gostava mais do que saiu. E colou, a menina tá assim, o fulano, não sei o quê, não, eu, aham. E a minha sorte começou o show e aí ela começou a gritar e aí me esqueceu. Mas assim, deu tela azul total quando ela virou pra mim e falou assim, Não, é porque eu sou casado, meu crush é meu marido. Olha aí. Disse ninguém na história da humanidade. Do you know Little André? Exato, né? Do you know Little André? Ai. Which one is your bias? E eu acho que eu tava tão fora do meu lugar, a gente ainda vai gravar um sobre shows, né, Marcelo? Vamos Eu sim. ganhei fotos dos integrantes da banda quando eu tava na fila. Olha Ai, meu Deus aí. do As céu. pessoas me deram assim, né, isso aqui toma pra você, que você tem cara de que gosta do fulano. Aí eu, O troço é feito pra obrigada. adolescente e eu, ficar gritando mesmo. eu tava lá também. Tá Eu certo. tava de máscara, então ninguém sabia que eu não era uma adolescente. Consegui me blend in no meio da galera. Ah, sim, claro, porque a sua boca é de velha. Com certeza. não, é boca, só aparece o meu olho e eu não tenho rugas, então eu consigo me passar por uma adolescente quando eu tô descabelada e a máscara tampando, né, do nariz até embaixo do queixo, que não dá pra ver nem papada e nem pra ver Gritando igual uma maluca Não grito não, nesse no eu meio não de um grito, bando de não. adolescente. Nesse caso não, né, cara? Nesse caso não, né? Gente, eu não vou gastar minha voz, correr o risco de perder voz por causa de banda de K-pop.
De banda nenhuma, na verdade. É muito raro eu gritar em show. Sabe por quê? Porque eu quero ouvir a música. E aí as pessoas estão gritando, Então elas você tá no gritam de lugar uma forma errado. tão ensurdecedora. Você quer ver o artista? Tá no lugar errado. Você quer ouvir o artista? Tá no lugar errado. Show não é pra isso. Qual é a função show do não show, fez. Xi? Pra que O você vai no show é uma congregação Fecha a porta, coletiva das galera estagiária, a pessoas. gente tá queimando pauta. Xi, I Will Survive. O estagiário já foi buscar a trilha sonora em japonês. I Will Survive, A Xi, trilha por favor. sonora em Mas japonês se é você ótimo. falar a Will Survivor, eu vou falar que você tá zoando. Você tá de sacanagem. Por favor, Xi, I Will Survive. Todo mundo conhece a letra, então vai ser fácil pra gente, entendeu? Ai, meu Deus, as coisas que me arrumam pra cabeça. Vamos ver se eu lembro de Opa. cabeça aqui, é. First I was afraid. First I was afraid. Afurendo. Alfredo? Alfredo. I was petrified. Petrified. Puta merda. 平気だわ涙なんて流したりしないから女はいつも明日という日があるからこんなことわかるけどどこへでも Oi, gente. E aí? Me conta. Qual dessas situações você já viveu e quais palavras dessas ou quais termos desses você também cairia nesses falsos nesses falsos cognatos? Ah, e antes que eu me esqueça, se você conhece o Clayton, o professor de inglês, fala do PDG pra ele, fala que a gente quer chamar ele pra gravar aqui com a gente um Explicando parte 2, vivendo e aprendendo com o Clayton. Por favorzinho, se vocês conhecem o Clayton. E, é claro, não se esqueçam de escutar o Sessão Aleatória, que é o podcast do André, e o 80 Watts, que é o podcast, ou melhor, a família de podcasts do Xi. Bom, acho que é isso, né? Não se esqueçam de seguir a gente nas mídias sociais, Podcast de Garagem no Facebook, @Podcast de Garagem no Instagram e @Podcast de Garagem com Demudo no Twitter. Pronto, chega. Escuta aí. Você nunca soltou um vou rantar, não, Marcelo? Cantar. Não, rantar, não. Eu já soltei um pergo. Pergo eu já soltei. Mas pior é que o rantar, né, é porque assim, o almoço parece, né? Porque é o almoço. É, daí você vai na Então, linha, assim, né? dá pra manter um almoço. Aí você vai na mesma, você vai, pô, rantar, então, né? dá Só uma pode ser. rantada. Na rantada.